Poder e manipulação, como entender o mundo, em 20 lições extraídas de O Príncipe, de Maquiavel, escrito por de Jacob Petri. Capítulo 11. Das alianças e apoios, quando aliados são benéficos ou não, de O Príncipe. Alguns príncipes, para manter o poder sobre seus domínios, desarmaram seus cidadãos. Outros os armaram. Alguns estimularam a divisão de seus domínios. Outros nutriram inimizades, incentivando-os a combaterem-se mutuamente. Outros ainda buscaram o apoio daqueles que antes eram seus inimigos. Alguns edificaram fortalezas para se proteger. Outros as derrubaram, destruindo-as. E embora essas ações todas não possam ser julgadas em definitivo, a menos que se examinem as particularidades do contexto em que elas aconteceram, falarei aqui, de um modo abrangente, sobre os diferentes tipos de segurança e da ordem das alianças que criam essa segurança. Para começar, devo dizer que nunca conheci um príncipe novo que tenha desarmado os seus cidadãos. Pelo contrário, sempre que os encontrou desarmados, armou-os. A vantagem em armá-los está no fato de que essas armas tornam-se suas e aqueles que lhe pareciam suspeitos se tornarão fiéis. Aqueles que já o eram conservam-se e de meros cidadãos se transformam em seus seguidores. E como não se pode armar a sociedade toda, uma vez que você beneficie aqueles a quem arma, pode agir de um modo mais seguro com os demais. A diferença de tratamento com os primeiros os obriga a serem gratos a você, e os outros o desculpam, julgando que aqueles que estão expostos a perigos maiores e ligados a você, por efeito dessas obrigações, merecem uma recompensa maior. Por outro lado, desarmando-os, você já começa por ofendê-los, mostrando que desconfia deles, seja porque você é covarde, seja porque é falso, ou ainda por achá-los irresponsáveis a ponto de não permitir que tenham em mãos algo perigoso. Qualquer uma dessas opiniões criará ódio contra você, e como não pode ficar indefeso, terá que recorrer a forças mercenárias. Mesmo sendo útil, um aliado mercenário não tem poder ou interesse suficiente para defendê-lo dos inimigos poderosos, nem tampouco do desejo de vingança daqueles que o querem longe do poder. Porém, quando se tem conhecimento de forças armadas que estão contra o poder, faz-se necessário desarmar essas forças, ou pelo menos, com o tempo, dar-lhes privilégios que as tornem apáticas e amolecidas, para depois desarmá-las. Afinal, é muito prudente que todas as armas estejam com suas próprias forças. Não há dúvida de que os príncipes tornam-se grandes, superando dificuldades e as oposições que lhes são feitas. Por isso, quando se faz necessário elevar sua reputação diante de seus aliados ou adversários, é uma atitude inteligente, muitas vezes, criar um inimigo mais frágil e depois enfrentá-lo a fim de que se tenha a oportunidade de vencê-lo, e assim subir ainda mais, valendo-se daquela escada que o próprio inimigo lhe estende. 2. Muitos príncipes, sobretudo aqueles que recém conquistaram esse título, encontram mais lealdade e apoio naqueles que no início do seu governo lhes eram suspeitos do que naqueles que, nessa época, lhes haviam demonstrado absoluta confiança e jurado apoio integral. Um exemplo era Pandolfo Petrucci, senhor de Siena. Petrucci dirigia o Estado, mas com o auxílio daqueles que um dia infundiram-lhe suspeita do que com os outros em quem tivera confiança. Mas sobre isso não é possível estabelecer regras gerais, pois essas alianças e esse tipo de apoio variam muito de acordo com as circunstâncias de cada caso. Contudo, sobre esse tema, posso afirmar o seguinte: será sempre facílimo para um príncipe aliciar aquelas pessoas que lhe eram hostis na origem de seu governo, se elas precisarem de apoio para manter-se. Pois elas farão um esforço enorme para provar sua lealdade e anular pelas ações aquela péssima opinião que imaginam que o príncipe tenha a seu respeito.
Assim, ele poderá obter mais benefícios de seus antigos adversários do que daqueles que, por ter demasia segurança ou mesmo por ambição, negligenciam os interesses do príncipe. Por exigência do próprio tema, considero ainda importante lembrar a um príncipe que tenha subido ao poder pelo apoio popular a conveniência de refletir sobre que motivos moveram aqueles que o auxiliaram a agir em seu favor. Em geral, esses motivos são dois: a afeição natural pelo príncipe ou o descontentamento com o governo anterior. Se o príncipe foi levado ao posto pelo descontentamento ao governante anterior, será muito difícil conservar o apoio do povo, pois será quase impossível que possa de fato vir a contentá-los. Examinando com atenção a causa disso, e considerando os exemplos das coisas antigas e modernas, percebe-se que é muito mais fácil conquistar a simpatia daqueles que estavam contentes com o governo anterior, e que, por isso, o príncipe, num dado momento, teve inimigos, do que daqueles que, com ele descontentes, se fizeram aliados do príncipe atual, auxiliando-o na ocupação do posto. Maquiavel, capítulo 20. Se as fortalezas e muitas outras coisas que a cada dia são feitas pelo príncipe são úteis ou não. Análise. A necessidade move o mundo. Se você não tem nada que o faça ser extremamente necessário para o outro, ele o deixará de lado no primeiro obstáculo que se impuser entre vocês dois. Mas se você se tornar indispensável para o outro, se preencher as lacunas de suas deficiências e de suas fraquezas, desenvolverá enorme poder sobre ele, e na certa poderá obter tudo o que quiser dessa pessoa. E quando aquilo que o outro tem a lhe oferecer em troca de seu trabalho não for mais o suficiente, sempre haverá alguém disposto a pagar mais por sua competência. Portanto, encontre uma maneira de fazer dependentes de você aqueles que o mantêm onde você está. Entenda, na verdade, ninguém é indispensável, mas você precisa fazer com que aqueles que dependem de você acreditem que você é. Torne seu produto tão necessário na vida deles que, se você cogitar sair delas, eles não terão ninguém à altura para substituí-lo. Sirva-os de tal modo que, caso você ameace renunciar ao seu posto, tudo o que eles vejam diante de sua renúncia seja problemas, dificuldades e prejuízos. Sua desistência ou mesmo dispensa deve representar um desastre ou até mesmo o fim de jogo para eles. Quanto maior a dependência deles, maior será a sua liberdade. Uma pergunta fundamental que você deve se fazer é: o que verdadeiramente me separa da maioria? Para obter poder, você precisa ter algo, alguma habilidade ou qualidade que o separe da massa comum. Algo em que você seja tão incrível que, uma vez dispensado por um líder, sempre encontrará uma fila de outros líderes à sua espera. Pense nisso. Escolha uma atividade e se especialize nela. Torne-se o único capaz de fazer aquilo que você faz, de fornecer aquilo que você fornece e de dar aquilo que você dá, da forma como faz. Seja singular. Desenvolva em si mesmo um talento ou nível de criatividade difícil de substituir. Não espere que aqueles que dependem de você gostem ou admirem ou, até mesmo, lhe devam gratidão. Seja frio no seu trabalho. Lembre-se, como vimos antes, que nesse tipo de relação, sentimentos de afeto e amizade não são muito importantes, porque eles facilmente serão abandonados por interesses mais palpáveis. É muito mais relevante fazer com que as pessoas tenham respeito por você e não queiram nem mesmo cogitar perdê-lo por causa dos riscos que isso representaria para elas. Compreenda, em termos profissionais, é melhor que os outros dependam de você pela sua capacidade e pelo medo das consequências que perdê-lo representaria, do que por amizade, simpatia, gratidão ou generosidade. Tenha sempre em mente as grandes vantagens que existem em tornar-se indispensável dentro de uma empresa ou corporação.
Uma vez que você consiga estabelecer uma relação na qual você se torne imprescindível aos olhos de seus superiores, mesmo estando num nível inferior, será você quem estará no controle. As rédeas do comando estarão em suas mãos, e com sutileza e astúcia você conseguirá do seu superior tudo o que desejar. Na realidade, você se tornará a pessoa poderosa que age na sombra, por trás do líder, aquele que realmente define as regras do jogo. E neste caso, o poder estará com você, e não com seu superior. Por isso, nunca seja leviano nas suas relações. Descubra um vácuo, um espaço essencial que esteja vazio e o preencha com sua competência. E aos poucos, firme sua posição, construa a influência que com o tempo o tornará imprescindível. Assegure-se de que você seja indispensável. Caso contrário, mais cedo ou mais tarde, aparecerá alguém melhor do que você, com qualidades superiores às suas, e você será rebaixado do seu posto ou, se preciso, dispensado sem qualquer hesitação.